Olá, olá, olá. Bom dia. Março, dia 3, 2017. Vamos dar uma olhada no mercado. A abertura de hoje já se inicia negativa no mini índice. Temos uma queda. Vamos olhar o intraday 15 minutos. Ele ainda tem uma quedinha aqui. Mas vamos olhar as possibilidades do Bovespa para as operações, que é o que mais importa para a gente, né? Porque a gente não vai trabalhar em day trade, compra e venda no mesmo dia. Esse é o gráfico semanal do Ibovespa. Ele ainda tem topos e fundos ascendentes, então não descaracterizou ainda a tendência de alta num tempo maior, né? Estamos chegando aqui perto de um suporte no semanal. Se vocês resgatarem o meu vídeo de, se eu não me engano, dia 22 de fevereiro, vocês vão verificar que eu tinha feito um comentário sobre esse Shooting Star, a duplicação do tamanho dele, né? Que é uma possibilidade que a gente tinha nesse tempo gráfico. Então vamos dar uma olhada se isso seria muito prejudicial para o Ibovespa. Quer dizer, ele voltaria a bater mais ou menos aqui nessa resistência, nessa antiga resistência aqui, que é de longa data, lá de trás, ó. Topo, 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 ok? Então, eu havia comentado que vários investidores já teriam vendido na perda desse Shooting Star e estaria posicionado na venda, ok? Normal, para a gente isso não tem influência dentro do nosso gráfico, mesmo porque ele não perde ainda a nossa tendência de alta, ok? Então, tendência de alta ainda no semanal, ele só não pode perder esse fundo aqui. Se ele perder esse fundo aqui, a gente já tem que levantar as orelhinhas, né? Suporte aqui, nessa região, ok? No diário. No diário, a correção ela continua, né? Não perdemos ainda a tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Não podemos perder esse fundo, ok? Mas a gente já tem uma região aqui de possível correção. Temos um suporte aqui, já estamos chegando nesse suporte. Já passamos um outro suporte dos 60 minutos, que depois eu vou mostrar nos 60 minutos. Mas no gráfico, então, eu tenho subida no gráfico semanal, subida no gráfico diário. Nesse momento estão passando por correção, ok? Vamos aguardar então, vamos ver se a gente não fura esse fundo. Se furar esse fundo aqui, descaracteriza do semanal e do diário, o diário já se descaracteriza. Os 60 minutos. Não fui. 60 minutos. 60 minutos, a gente já havia comentado a possibilidade dele fazer uma onda 3 para baixo, né? Isso já está ocorrendo, ele tem uma meta de onda 3 até 64.400 nessa região, que a gente desenhou juntos aí, há 2 dias atrás, então está muito interessante essa região aqui para a gente ficar de olho. Ele está batendo aqui num suporte, ele perdeu esse último suporte aqui, que era o suporte do início da onda 3 do gráfico de 60 minutos. Então, que a gente desenhou de uma forma bem rápida, para a gente não perder muito tempo. A gente tinha a duplicação dessa perna, vem aqui para baixo, bate justamente nessa região aqui, ok? Se fizer pelo Fibonacci, depois vocês estudem Fibonacci, que é muito interessante, ele bate exatamente aí, tá? Vamos lá. Ele rompeu, está batendo nesse suporte, nesse novo suporte aqui. Pode ser que ele segure, mas como nós temos uma queda hoje no mini índice, pode ser que ele está caindo, ele está estável, ele está 0% agora, 0,05%, pode ser que a gente
segure mais ou menos nessa região. Vamos torcer para que isso aconteça. Lembrando que os Estados Unidos está em queda, uma pequena queda, não é muito forte, né? E os mercados em geral também estão em queda. Isso porque hoje tem fala da Ellen às 3 horas da tarde, falando sobre os juros americanos, e isso pode interferir nos mercados globais. Está todo mundo em estado de espera. Então, eles estão negativos, mas não tanto, né? Então, estão negativos só um pouco. O petróleo está subindo 0,25, isso pode, quem sabe, dar uma animadinha no mercado, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha aqui. Eu tenho o índice do S&P, mercado americano, 0,14 negativo. O DAX, Europa, levemente negativo. Japão, 0,5% já está um pouco, apesar que ele já fechou o mercado, né? Então ele teve uma queda. Mas, enfim, a gente tem aqui um momento aqui de espera, tá? E o petróleo subindo 0,29. Vamos aguardar. Acho que vai ser interessante o dia hoje. Ok? O primeiro alvo aqui do Ibovespa, vamos voltar para ele aqui. Então ele está batendo aqui numa região importante, como a gente está vendo aqui. Ela não é tão relevante quanto esse fundo é muito mais relevante, mas tudo é tão curioso nessa análise técnica. Eu lembro que eu comentei aqui sobre uma consolidação aqui, tinha até mostrado os candles, como eles ficam um dentro do outro. Olha só que interessante. Ele duplicou essa consolidação batendo esse primeiro alvo. Quer dizer, o primeiro alvo de descida já realizou. Então, a gente nunca sabe para onde vai o mercado, mas a gente faz esses desenhos justamente para a gente poder saber até onde ele pode ir, onde ele pode parar, onde ele pode reverter. Então aqui a gente pode ter um início de inflexão, vamos torcer, né? Ou ele pode vir até essa região aqui, ainda com um pouquinho aqui de suporte nessa região, e voltar a subir. Então, se um desses dois casos acontecerem, eu tenho semanal em subida, diário em subida, e aí eu volto a ter os 60 minutos se ele fizer um zigue-zague ascendente. Eu começo a ter 3 tempos no mesmo movimento. E isso garante um aumento da expectativa dos trades darem certo. Então, esse momento, eu vou aguardar, a gente tem que esperar. Não é um momento muito favorável para entrar operações, então fiquem muito espertos com isso. Não arrisquem o capital de vocês nesse momento. Vamos esperar o mercado não perder o fundo do diário. Se eu não me engano, é essa região aqui, que é o 63. Vamos ver qual é a região que ele não pode perder no diário. Para não falar errado. No diário, ele não pode perder esse fundo aqui que está nessa faixa de 63.800, ok? Ele não pode perder. Se ele perder essa faixa, aí eu começo a desconversar nos tempos maiores entre o diário e o semanal. E os 60 minutos ele já vai estar embaixo. Então, a gente sempre tem que ter, para garantir a maior expectativa de ganho, os 3 tempos andando ao mesmo tempo. Isso é Alexander Elder. Ele fala do triple screen, são as 3 telas de tempos para te nortear no trade. Então vamos aguardar. O que estiver posicionado, já está posicionado, tem que seguir o plano. Plan the trade and trade the plan. Faça o plano e siga o plano, não fuja do plano, ok? Então não pode perder esse fundo. Ele pode vir até aqui, como a gente desenhou, mas se ele perder esse fundo, complica. Ok? Vamos aguardar hoje. O dólar. Ó, ele até passou um pouco da primeira região que a gente havia desenhado, que era essa região aqui. Era uma região pouco relevante, mas era um primeiro target. Ele chegou a bater 48 pontos. E ele ainda tem essa resistência aqui que ele pode vir até aqui, né? Então o que ele pode fazer? Nos tempos menores ele zigue-zaguear
até chegar aqui esse ponto, ok? Então, dólar, enquanto o dólar estiver subindo, o Bovespa provavelmente vai continuar caindo. Então, vamos olhar no 15 minutos aqui, ó. Olha como ele subiu. Tá vendo? Ele está zigue-zagueando para cima. 60 minutos. Zigue-zagueando para cima, ó. No diário. Ele fez um fundo duplo, né? Como a gente comentou aqui. Fez um fundo duplo e já rompeu o primeiro topo. Então, ele fez isso. Bateu um pouquinho acima do fundo anterior. Quase um. Subiu, ele provavelmente pode fazer isso e voltar a subir, ok? É isso que está acontecendo aqui. E no semanal. No semanal ele está em queda. Ok? Em queda. Então ele pode vir bater nesse fundo, ó, justamente esse fundinho aqui. Que é o que a gente tem no diário. Ok? Semanal caindo. Diário já começando a subir e os 60 minutos em subida. Então os três tempos não estão se conversando, não tem alinhamento. Se o 60 estiver subindo, diário começar realmente a subir e a gente criar um pivô aqui mais umas 3 ou 4 semanas no dólar, um pivô para cima, ele fizer um zigue-zague aqui para cima, então a gente vai ter que começar a pensar em compra em dólar e esquecer um pouco de bolsa. E se ele começar a fazer isso aqui, nós vamos ter que começar a pensar em ficar um pouco fora da bolsa, a não ser naqueles papéis que têm correlação com o dólar. Quais são eles? Todos aqueles que estão ligados à exportação, ou que tem grande parte do seu faturamento ligado à moeda estrangeira. Então, por exemplo, os papéis que estão caindo muito, sofrendo muito. Sai aqui, ó. Brasil Foods. Não foi. Brasil Foods. Em queda no semanal. Em queda no diário. Em queda nos 60 minutos. Se tiver o alinhamento do dólar, provavelmente esse é um papel. Minerva. Frigorífico. Queda no 60. Queda no diário. E já começa a mostrar algum sinal aqui de inconsistência no semanal. Então, ó, vamos ficar esperto aqui com esses papéis, ok? Então, só uma dica aí para que a gente consiga trabalhar de forma consistente. Legal, né? Bom, vamos aguardar o mercado abrir. Ainda são 9h30, 9h34. Eu estou com a Eletropaulo. No semanal ele está em subida. Para quem ainda duvida, ele está aqui. Ah, mas a Bovespa está caindo, pode ser que você acabe perdendo. Pode ser. A gente não sabe o que o mercado faz, a gente trabalha com tendência. No semanal a gente já rompeu aqui a LTB. Rompemos aqui um caixote e estamos subindo. Mesmo com a Bovespa ontem em queda, a gente pode até demonstrar aqui que ele ainda está querendo subir, ó. Tá? Vamos manter o trade. A única coisa é que o volume não está muito legal. No semanal, no diário também o volume ainda não demonstrou força, mas ele está subindo. Agora, olha que interessante, né? Ele saiu do caixote. Ele já estava mostrando força aqui nesse candle para poder vazar o caixote. Ele vazou o caixote. Subiu, eu comprei ele aqui com 12,79, está subindo. Ontem ele deu um susto, ele desceu, né? Um susto em termos, né? Ele tinha uma correção nos 60 minutos que estava sendo feito. Mas olha onde ele veio bater aqui, ó. Bem na cabeça do caixote aqui, ó. Que é uma resistência. Então, gente, de forma muito simples, né? Não estou falando de indicador nem nada. Estou falando de resistências e suportes que funcionam muito bem. Quanto mais simples você for na bolsa, mais efetivo você consegue ser nela. Porque se você começa a fazer muita firula, você se perde. Okay? Então esse é o diário, 60 minutos. Eu estou com o semanal subindo, diário subindo e os 60 minutos subindo. Okay? O que eu estava comentando lá no diário, ó, você vê, ele subiu,
no diário, rompeu, eu entrei nessa compra, nesse rompimento. Ele voltou ontem, bateu na cabeça do caixote e voltou a subir. Ainda tem tendência de subida. Pergunta, né? Vale a entrada? Eu, nesse momento, já não recomendaria porque o Bovespa não está querendo subir. Apesar que eu estou olhando aqui o índice, mini índice, ele está começando a corrigir. Então pode ser que o mercado possa voltar naquela inflexão que a gente desenhou dos 60 minutos. Se isso acontecer, a gente entra num momento favorável. Mas esse papel ele já começa, se ele já abre subindo hoje, ele já passou do ponto. Então toma cuidado na entrada. Ok? E outra, né? Existem outros papéis que a gente pode ficar de olho para uma possível entrada. A Mills, por exemplo, vamos dar uma olhada na Mills. Ela fechou ontem no diário, ó. Ela teve uma correção, mas voltou aqui para testar esse fundo, não rompeu o fundo ainda. Se ele romper esse topo, pode ser que a gente entre. Eu estou de olho nesse papel. Existem outros papéis que eu havia anotado aqui e que a gente precisa estar acompanhando. Tem vários outros, né? Tem o Sanepar, está numa subida, a gente já poderia ter entrado aqui, né? Mas eu vou mostrando para vocês. Eu não quero a gente se antecipar muito com esses papéis. Vamos aguardar. Então, fica a minha dica para hoje, né? Vamos ver se existe a inflexão no Ibovespa. Se houver a inflexão do Ibovespa, a gente pode estar tendo uma nova oportunidade de entrar no mercado. A gente tem o semanal subindo, o diário subindo, e se os 60 minutos voltar a zigue-zaguear para cima, ele abre uma porta muito grande para a gente poder fazer outras compras, com ganhos talvez expressivos. Eu estou ainda na Taesa, Eletropaulo, os dois ainda estão no terreno positivo, vão aguardar. Eu ainda não saí da Light, ainda não foi estopado. Se o mercado hoje corrigir mais forte de novo, pode ser que eu saia da Light. Eu não me recordo, acho, mas seria em torno de 9,5% ainda de lucro. Então vamos aguardar aí o mercado. Estou de olho nos papéis, vou passar para vocês mais tarde a minha visão do mercado e as oportunidades que a gente pode ter aqui nos papéis. Ok? Deixa eu mostrar só um papelzinho aqui, um último papel. Eu não entrei porque ele tem uma baixa liquidez, mas ele demonstra bem esse setup que eu uso, tá? Olha só, ele estava num triângulo grande. Ele tinha uma certa consolidação dentro desse triângulo grande. Ele rompeu o triângulo no diário. Ele entrou em tendência de subidas, topos e fundos ascendentes. Ele rompeu essa LTB, que é o topo do triângulo. Subiu, testou e voltou a subir. Se eu tivesse entrado aqui, hoje estaria com 6,20, mas já teria feito parciais nessas regiões e ele chegou a bater 13%. Então, poderia ter saído até com tudo, com 10%, por exemplo. Então, isso demonstra bem o meu setup. Isso em 4 dias, né? Chegar a dar 13% em 4 dias, ou continuar ainda posicionado no quinto dia com 6,35% de ganho. Então, esse é a forma que eu vejo o mercado, uma das formas que eu vejo o mercado. Tá? Então, eu falei que ia montar um setup por mês, me lembrem, semana que vem vamos montar um simples, mas efetivo, para a gente poder tomar vantagem no mercado. Okay? O mercado americano está no 0 a 0. Nosso mercado brasileiro está com 0,20%, o mini índice 0,20% positivo. Vamos ver se ele ganha força. O dólar está um pouquinho negativo, mas está com uma tendência nos 60 minutos. No diário ele ainda está fazendo uma pequena correção. Vamos aguardar. O mercado pode dar surpresas aí entre hoje e o começo da semana que vem. Então até mais, a gente já volta a conversar. Vocês tenham uma ótima sexta-feira. Grande abraço.